Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento. Mais uma sexta-feira nós estamos juntos para ouvirmos, acolhermos, meditarmos e colocar em prática a palavra de Deus. Que nós possamos, neste dia em que a Igreja Ortodoxa celebra um dos seus mais proeminentes santos, São João Crisóstomo, de quem nós, de tradição bizantina, recebemos de grande herança a liturgia, que também leva o seu nome, que nós possamos pedir que São João Crisóstomo possa interceder junto a nosso Senhor Jesus Cristo por nós, para que, assim como ele tão bem soube viver em condição tão iminente a palavra de Deus e colocou em prática a sua fé de uma forma tão comprometida e tão séria, que nós também possamos colocar a nossa fé. Que pelas orações de São João Crisóstomo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. Iniciamos então este nosso momento de oração com o sinal da nossa fé e adoremos o Deus três vezes santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós, Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. 6h nós não podemos deixar de saudar aquela que é a porta pela qual nos veio Cristo Senhor, aquela que é a portadora do Verbo Divino, a Santíssima Virgem Maria. Por isso a ela nós nos dirigimos com as palavras do Arcanjo Gabriel, também de sua prima Santa Isabel. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Tu és mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Destes a luz ao Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe de nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, continuando a sequência dos Evangelhos de São Lucas, hoje nós iremos refletir o Evangelho no capítulo 10, a partir do versículo 25. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. A sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho,
Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é que é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atando-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu mesmo. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do Evangelho de São Lucas que nos é apresentado hoje vem para nos apresentar que o conhecimento da lei nem sempre nos dá a salvação. Porque o conhecimento da lei deve fazer com que esta experiência de Deus passe daqui, do nosso intelecto, para o nosso coração e do nosso coração para as nossas atitudes. Muitas e muitas vezes nós podemos topar com muitas pessoas muito sábias, muito conhecedoras da Sagrada Escritura, da doutrina da Igreja, a história eclesiástica, os santos padres, a teologia dogmática e tantas outras coisas. Mas que na sua vida é uma religião vazia. Porque todo esse conhecimento não fez com que estas pessoas pudessem deixar o seu intelecto partir para atitudes que demonstrassem todo este conhecimento teórico de Deus. Não basta só nós conhecermos a lei de Deus de cor e salteado. Não basta nós lermos a Sagrada Escritura de Gênesis ao Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Não basta nós conhecermos todos os santos padres do período da patrística que nós dizemos. Não basta conhecermos todos os filósofos cristãos, os grandes teólogos, tanto orientais quanto ocidentais. Se nós não fizermos deste conhecimento da lei de Deus algo que move as nossas atitudes, não de uma forma legalista, mas conforme aquilo que Deus é, misericórdia e compaixão. Jesus, ao ver que este doutor da lei, ou seja, uma pessoa que muito conhecia da lei, resolve tentar lhe prender num laço, ou seja, armar para ele uma armadilha, quando lhe pergunta: Senhor, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Jesus fala para ele: então, você é um estudioso, né? Você conhece a lei.
O que a lei diz? E aí o próprio doutor da lei vai responder para Jesus. A lei diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. E a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus elogia. Jesus diz para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Quando nós conseguimos captar verdadeiramente o sentido desta palavra, deste, que possamos dizer que é um resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus, nós com certeza viveremos bem e com certeza nós seremos salvos. Porque quando eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, a partir do momento que eu faço essa experiência profunda de Deus, essa experiência não se fecha em mim mesmo. Essa experiência me faz ir ao encontro de quem precisa, perceber a necessidade do outro. Se a minha experiência de Deus não faz com que os meus olhos se abram para contemplar a miséria que o outro vive, eu não estou fazendo verdadeiramente uma experiência de Deus. Para aqueles que já leram a história dos antigos cenóbios e eremitérios do Egito, vai perceber que uma das características principais destes monastérios, dos primeiros períodos da vida monástica no Oriente, era marcado por uma profunda vida de jejum, silêncio e trabalho. E eu coloco jejum, silêncio e trabalho porque o trabalho era um complemento para que pudesse acarretar a própria sobrevivência do monge que ali vive e também proporcionar a caridade àqueles que procuravam. O monge, quando ele trabalha, não é simplesmente para o seu sustento ou do sustento do seu mosteiro. O monge, que começava antes do raiar do dia e só terminava depois da oração da hora nona. Ou seja, eles iam comer só depois das 3 da tarde. Algumas ocasiões de muita festa, eles poderiam adiantar esta quebra do jejum para a hora sexta. Mas de regra, geralmente era na hora nona. E outros mosteiros ainda só se quebrava o jejum depois das vésperas, da oração da tarde. Ou seja, logo no início da noite. Mas é muito interessante porque quando se chegava um hóspede nestes mosteiros, o hóspede não se sentava à mesa sozinho para tomar a refeição. Porque faz parte do bom anfitrião se sentar junto com o hóspede para tomar uma refeição. Então, quando se tinha um hóspede, se podia quebrar o jejum. E aí nós vemos não um afrouxamento na regra, mas nós vemos aí uma caridade, uma religião que é fundada pela caridade, pelo encontro com o outro. Porque desde o início do cristianismo, sempre a visita de uma pessoa no mosteiro simboliza o próprio Cristo que vai até este mosteiro. E por isso, para receber o Cristo, eu me alegro e eu posso quebrar o meu jejum. Por que eu contei isso, meu irmão, minha irmã? Porque não é a regra pela regra, não é a lei pela lei, mas é a lei iluminada por Deus. A lei por ela própria, ela se torna legalista e gera morte. Como, se não me falha a memória, São Paulo vai dizer que a lei, a letra pela letra é morta, mas é o Espírito que vivifica. Então, se nós somos simplesmente cumpridores de um preceito, nós não estamos vivendo uma religião que agrade a Deus. E este doutor da lei parece que ainda não tinha entendido o real significado de entender as leis, de viver a lei, não simplesmente saber a lei, mas viver a lei. É o que eu tinha dito, fazer com que a lei saia do teórico para o prático.
E aí parece que Jesus, na sua didática de salvação, ele vai explicar para este doutor da lei exatamente isso. Um homem, descendo de Jerusalém até Jericó, caiu nas mãos dos ladrões, que o roubaram, maltrataram, deram uma surra nele e deixaram ele quase morto na estrada. Um pouco depois disso, vinha primeiro Vinha um sacerdote por aquele caminho. E depois do sacerdote também veio um levita, ou seja, duas pessoas muito conhecedoras da lei, muito sabedoras da religião, mas que não quiseram se contaminar com a situação de pecado, de feridas que aquele rapaz que tinha sofrido este assalto estava ali na beirada da estrada. Eles preferiram muito mais omitirem o socorro do que se contaminarem, porque na tradição judaica é assim. Se você se suja de sangue, você se torna impuro. Então eles não quiseram tocar naquele homem para não se tornarem impuros. Mas aí vem uma pessoa que não é daquela religião judaica, que não é um tão conhecedor assim das leis de Deus e da doutrina. E é muito bonita a expressão que São Lucas vai usar. Viu e moveu-se de compaixão. A versão da Bíblia de Jerusalém vai dizer que ele se derramou em complacência. Ou seja, ele se identificou com a situação que aquele rapaz estava vivendo. E o que ele fez? Ele se aproximou, curou as suas feridas, deitou nelas azeite e vinho e colocou sobre a sua própria montaria e levou depois ele a uma hospedaria e tratou dele. Ou seja, ele passou uma noite inteira cuidando dessa pessoa que ele não conhecia. E no outro dia, ele ainda disse para o dono da hospedaria, olha, está aqui parte do que eu gastei, cuida dele, e o que você gastar mais, depois quando eu voltar eu pago. Meu irmão, minha irmã, Jesus ao contar esta parábola, ele não está querendo dizer que todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, são pessoas ruins. Mas ele estava nos alertando para que a religião não se torne simplesmente um cumprimento de normas e preceitos vazios. Quando eu jejuo para cumprir simplesmente um preceito, eu não estou fazendo nada que agrade a Deus. Quando eu faço uma abstinência, mas eu não transformo esta abstinência em algo prático para a caridade, essa abstinência se torna vazia. Quando eu rezo muitos rosários, quando eu vou em muitas adorações ao Santíssimo, quando eu frequento muitas novenas, quando eu vou em muitas paracleses, quando eu vou em muitas acatistos, quando eu vou em muitas divinas liturgias ou Santa Missa, mas eu não faço com que este ato de adoração, este ato de devoção, transforme as minhas atitudes, a minha religião é vazia. A minha religião não gera no outro uma luz que faz com que ele perceba o caminho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, em um outro evangelho, ele vai dizer, ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo da mesa, mas se coloca em um lugar alto para que a sua luz brilhe. Jesus vai dizer para nós que a luz de vocês brilhe diante do mundo, da treva do mundo. E quando nós, cristãos, conseguimos unir a nossa prática litúrgica sacramental com a nossa prática fora da igreja, com a nossa vida de caridade, com a nossa vida de paciência, nós estamos sendo esta luz que brilha no meio das trevas do mundo e aponta para aqueles que estão perdidos nesta treva qual é o verdadeiro caminho que conduz à vida. Quantas e quantas vezes nós sabemos de pessoas que são muito devotas, que se nós as olharmos dentro das igrejas, nós vamos ficar admirados pela sua piedade, pela sua devoção, pela sua postura religiosa. Mas passou da porta da igreja para fora é outra pessoa completamente diferente.
violenta, orgulhosa, vaidosa, presunçosa, não tem paciência com os filhos, com a esposa, com a família, é avarento, tem práticas que não condizem com a vida cristã. Mas muitas pessoas dessas acham que serão salvas porque cumprem o preceito do templo. E Jesus vem dizer que não é o preceito do templo que vai nos fazer salvar. Como muitas pessoas nós vemos postados no Facebook. Quem reza o rosário se salva. Sim, você se salva desde que a sua vida de oração seja compatível com a sua vida fora da igreja, fora da oração. Porque se nós rezamos o rosário todos os dias, se nós fazemos os nossos atos de devoção, se nós praticamos a comunhão diária ou pelo menos dominical, se nós vivemos a nossa vida sacramental, mas nós não fazemos com que os nossos atos transpareçam esta minha conversão demonstrada na minha vida religiosa, fora do templo, é vazio. É vazio. E Jesus, que não perde a oportunidade de ensinar, ele vai perguntar para este doutor da lei: e aí? Qual destes 3 que passaram por esta pessoa que foi assaltada, esse rapaz que foi assaltado e quase morreu, qual destes 3 foi o mais próximo dele? E aí, o próprio doutor da lei vai dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele, o samaritano, que não era bem visto pelos judeus, nós sabemos disso, eu já falei disso aqui outras vezes. Porque se havia uma grande discussão entre os judeus e os samaritanos, em que lugar se devia adorar. E os samaritanos não tinham esta, digamos, qual a palavra que eu poderia usar? Eles não tinham esse legalismo igual tanto alguns judeus tinham. E este que não era tão conhecedor das leis do templo, das doutrinas mosaicas, ele soube praticar a sua religião de uma forma muito concreta, deixando transparecer, como diz lá no versículo 34. Mostrou compaixão para com ele. Jesus, quando pergunta para ele quem foi o mais próximo dele, e ele vai responder: aquele que demonstrou compaixão. E aí Jesus vai responder para ele: vai e faze tu mesmo. Mas parece que esta ordem que Jesus dá a este doutor da lei, e que também, e necessariamente, é uma ordem que ecoa ao longo dos séculos e dos milênios e chega até nós. Aquele que usou de compaixão para com o necessitado. E chega aos nossos ouvidos Jesus que diz: vai e faze tu mesmo. Mas nós achamos muito bonito a fome da África, ajudar a vencer a fome da África. Nós achamos muito bonito fazermos coletas e coletas para ajudar não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Mas muitas vezes nós esquecemos que o nosso próximo é literalmente o nosso próximo. Quantas pessoas que eu conheço e que estão passando por dificuldade? E aqui eu não digo dificuldades financeiras, mas talvez esteja precisando de um ombro amigo, de uma palavra certa, ou simplesmente da companhia de alguém que esteja do seu lado e demonstre a sua compaixão, ou seja, eu me coloco na mesma condição que você está, para sentir a mesma dor que você está sentindo, para que te ajudando, você possa sair dessa situação. Foi o que Cristo nosso Senhor fez conosco. Ao mesmo tempo que Cristo nos convida para sermos o bom samaritano, Cristo é o bom samaritano por excelência, que desce dos céus e vê a humanidade ferida, sequestrada pelo pecado e pela morte, e que cura as nossas feridas, que derrama azeite e vinho nas nossas feridas,
sangue e água nas nossas feridas. E não uma coisa alheia, mas o seu próprio sangue, que nos lava, que nos purifica e paga diariamente o preço pela nossa salvação, dando-nos o perdão dos nossos pecados e querendo que nós nos regeneremos e querendo que nós nos salvemos. Mas muitas vezes nós nos perdemos com as preocupações do mundo. Muitas vezes nós nos perdemos com o legalismo do templo. Às vezes nós vemos uma religião, pessoas que querem viver uma religião do templo. E é muito interessante porque se nós vermos Jesus, ele tira do templo o sentido de adoração e de vivência, de intimidade com Deus. E leva esta experiência de Deus, de intimidade, de adoração com Deus, para o Monte das Oliveiras, para a barca de Simão Pedro, para a montanha, para o riacho, para a casa de Lázaro, para qualquer lugar onde ele estivesse. Cristo, o Verbo de Deus Pai, ele sai da boca do Pai e vem ao encontro da humanidade. E não mais é um verbo que somente é ecoado dentro dos templos, mas é um verbo que hoje quer ecoar dentro dos nossos corações, em qualquer lugar em que nós estivermos. Não estou dizendo que nós não precisamos da igreja enquanto templo. Lá, na igreja, deve ser o ápice da nossa vivência semanal. Lá nós devemos nos congregar para prestar o grande culto de adoração à Santíssima Trindade. Lá nós devemos nos reunir com outros irmãos que também professam a mesma fé que nós e nos alimentarmos do pão da palavra e do pão da Eucaristia, para que saiamos de lá renovados para mais uma semana, onde nosso grande desafio não será vencer a inflação, não será vencer partidos políticos, não será vencer doutrinas, mas que o grande desafio vai ser a vivência da nossa fé lá, no meio do povo, no meio da nossa realidade. Professar a nossa fé enquanto todos ao nosso redor também professam é muito fácil. Mas professar a minha fé, testemunhar com os meus atos que eu sou cristão, no meio de um povo ateu, de um povo que não venera, que não tem adoração por Deus e pela sua palavra, ali é que eu demonstro que eu sou verdadeiramente cristão. Quem é o seu próximo hoje? Quem é a pessoa que precisa que você se compadeça? E é muito interessante porque neste evangelho, em momento algum vai dizer que o samaritano perguntou para o rapaz: o que aconteceu? Por que você chegou a este estado? Talvez o que nós precisamos seja exatamente isso. Não ficarmos querendo entender por que fulano ou cicrano chegou a este ou aquela situação. Mas é nos compadecermos destas pessoas, nos inclinarmos sobre a sua dor e simplesmente curar as suas feridas. Quando nós pararmos de ficar brigando por isto, por aquilo, por esta lei ou por aquela outra lei, por este ou por aqui ou por aquele, e começarmos a verdadeiramente nos preocuparmos em vivermos a nossa fé em Cristo nosso Senhor, em fazer da nossa vivência litúrgica sacramental, fazer com que ela saia do templo e nos acompanhe durante toda a semana. Que Deus nos ajude, que nós possamos chegar ao final do dia com um coração sereno e tranquilo, agradecendo a Deus pelas oportunidades que tivemos de sermos um bom samaritano na vida de outras pessoas.
de olharmos o outro não com um olhar de severidade e de julgamento, mas com um olhar de compaixão. O mesmo olhar com que nosso Senhor Jesus Cristo nos olha quando nós estamos chagados e fomos novamente roubados pelo pecado e pela morte. Ele não quer saber por onde andamos, porque chegamos naquela situação. Ele desce da sua montaria, cura as nossas feridas e nos leva a viver uma nova vida em si. Disposto até mesmo a pagar muito mais do que nós valemos. Peçamos a Deus neste momento que nos dê a graça de entendermos o Evangelho de nosso Senhor e vivermos a sua totalidade. Não vivermos o Evangelho como nós queremos viver, pegando do Evangelho coisas que nos convêm, mas que nós tenhamos a hombridade e a coragem de vivermos o Evangelho na sua plenitude. Pai Santo, Pai amado, nesta noite em que o nosso coração sente o acalento dessa chuva que cai, muitas vezes a nossa vida se encontra como terra seca, sem água, e que a Tua graça e a Tua misericórdia venham ao encontro nosso. Dai-nos, Senhor, ouvidos para ouvir a Tua palavra, olhos para vermos a Tua graça, boca para anunciarmos a Tua palavra e mãos para fazer com que os nossos gestos expressem os Teus próprios gestos, Senhor. Tira de nós todo o legalismo, tudo aquilo que nos faz religiosos do templo e faz com que nós sejamos verdadeiramente cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as necessidades dos nossos próximos, para que nós possamos nos sentir tomados de compaixão pelas suas feridas, pela sua miséria, e que sejamos as Tuas mãos misericordiosas a curar, a amparar, a conduzir, a perdoar, a levantar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te pedimos, Pai Santo, concede-nos o Teu Espírito de sabedoria, para que nós verdadeiramente possamos viver a fé no Teu Filho Jesus Cristo. Que nós, antes de sermos cristãos católicos ou cristãos ortodoxos, que nós sejamos cristãos. Que o que nos guie, principalmente, seja a fé em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E que a partir deste ponto central, nós saiamos testemunhando Jesus por onde passarmos. Amém, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós queremos oferecer esta bênção de Deus neste dia muito especial, como eu já disse no início, em que nós celebramos São João Crisóstomo, ou São João, o Boca de Ouro, né? Este apelido, Crisóstomo, foi dado para ele depois da morte dele. Quando ele estava em vida, ele ainda não tinha esse apelido. E para uma pessoa receber o apelido de Boca de Ouro, olha, é porque verdadeiramente as palavras que saíam de sua boca eram valiosíssimas. E se nós pegarmos os escritos de São João Crisóstomo, nós vamos ver um homem muito comprometido com o Evangelho, com a fé católica, a vivência da fé católica na sua autenticidade, a luta contra as heresias e uma grande atenção e carinho para com os pobres.
Semana passada eu dizia que São João Crisóstomo dizia, um dos citos de São João Crisóstomo, aquilo que falta, aquilo que sobra na minha mesa, está faltando na mesa de algum irmão. Grandes reflexões de São João Crisóstomo vai falar sobre essa necessidade do despojamento. Para que tantas roupas? Tantos sapatos? Para que tanto luxo? E é até engraçado porque nós vemos alguns padres que vão falar assim, viu? São João Crisóstomo vai falar do luxo. Mas é interessante que ele não vai condenar o uso das coisas belas para o culto. Ele vai condenar, sim, um culto vazio, que não gera em nós a necessidade de manifestar a nossa fé em Jesus Cristo através das nossas obras, através da nossa assistência a quem necessita. Que São João Crisóstomo nos ajude a verdadeiramente entendermos a palavra de Deus e a colocarmos em prática. Peçamos a bênção de Deus. Num instante de silêncio no seu coração, apresente a Deus agora neste momento as pessoas pelas quais você pede esta bênção. Eu, de forma muito especial, apresento diante de Deus o meu pai, as minhas irmãs, o meu irmão, os seus esposos e esposa, filhos e filhas, netos e netas, o meu arcebispo Dom Atanasius, o clero desta metropolia, os fiéis, os nossos benfeitores. Apresento diante de Deus aqueles que são queridos ao meu coração, os meus amigos. Também apresento diante de Deus aqueles que me perseguem, que falam mal de mim, para que Deus olhe com misericórdia para cada um deles. Apresento diante de Deus os benfeitores da reforma da nossa igreja, que estão colaborando com a reforma da nossa futura paróquia, Nossa Senhora Faneromene. Apresento diante de Deus Paulo, Ricardo e a família dele, o Cido e a família dele, lá da missão ortodoxa Santo Profeta Elias, de São José dos Campos. Também apresento diante de Deus a Roseli e a família dela, a Cecília e a família dela, a Dona Fátima e a família dela, o Senhor Antônio e a família dele, o Adriano e a família dele, a Detinha e a família dela, o Senhor Antônio, lá do Mato Grosso também, a família dele, a Marina e a família dela, a Lucineide e a família dela, o Reverendo Rafael, e tantas outras pessoas queridas ao nosso coração, também outras pessoas que se recomendaram as minhas orações, as pessoas cujos nomes estão escritos no livro sobre o altar, sobre todos e cada um, sobre as suas necessidades, nós queremos pedir a bênção de Deus neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da Tua puríssima e irrepreensível Santa Mãe, pelo poder das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, do glorioso profeta e precursor João Batista, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pelas orações do santo arcebispo de Constantinopla, João Crisóstomo, cuja memória hoje celebramos, dos santos e gloriosos apóstolos dignos de todo louvor, dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim e Ana, de todos os teus santos,
tende piedade de nós e salva-nos, tu que és bom e filântropo. E a bênção de Deus desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, projetos e sonhos. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas orações de nosso Pai, arcebispo metropolita, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. E assim nós encerramos, então, mais um dia da nossa reflexão. Torno a fazer o convite para os que puderem nos ajudar. Agora nós iremos começar uma nova empreitada da reforma da igreja, que será a construção da iconostase. Então, se você puder nos ajudar, acesse aqui na página, logo na primeira postagem fixada na página da paróquia, você vai encontrar então o link para fazer a sua doação para a nossa vaquinha virtual, para nos ajudar na reforma. Tá bom? Domingo agora é um dia para se exercer a sua cidadania. Então pense direitinho, vote com consciência. Não vote por amizade, não vote por interesses. Vote porque você acredita que a pessoa em quem você irá votar corresponde melhor às expectativas e às necessidades da sua cidade. Não vote pensando no individual, em você mesmo. Vote pensando no coletivo, na comunidade. Que Deus nos ajude que possamos eleger pessoas de fé, pessoas, homens e mulheres comprometidos com o bem-estar social da cidade em que irão governar pelos próximos 4 anos. Que o Espírito Santo nos conduza. Então assim nós encerramos, meu irmão, minha irmã. Que Nossa Senhora, como nossa boa mãe, nos tome pela mão e nos conduza ao seu Filho Jesus Cristo e nos ensine a fazer tudo o que Ele disser. Uma boa e abençoada noite a todos, a graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. Boa eleição a todos os cidadãos e nós nos vemos então numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem em paz.